Há uma ligação entre a imagem interior que nós temos de Deus e a nossa vida de oração. Quero falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter a tua presença hoje, dia de São Curadás, este santo que é um ícone, um espelho para a vida sacerdotal. Quero colocar junto com você a vida do seu pároco, daquele padre que está mais próximo aí de você, para que possamos, unidos no sacerdócio e também unidos pela oração, encontrarmos sempre esta força, esta graça justamente pelo ministério de Cristo, que nos chega e que vai dando também vida por todos os lugares que cada um desses sacerdotes passa. Então, olha, deixa aí então o nome de cada um deles para podermos rezarmos juntos. Ok? Vamos pegar hoje o texto que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 23, e diz assim: Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outro que és Elias, outro ainda que és Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra reconstruirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém quem ele era, o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciões, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha que interessante. Jesus vai perguntar aos discípulos quem é ele. E é lógico, ele vai passando por esses vários níveis, aquela pergunta, que quando está fora de nós, é muito mais prático de ser dita, Quem é aquela pessoa do trabalho para as pessoas, para aqueles que estão em volta? Quem é o teu coordenador? Quem é ele para as pessoas que estão em volta? Quem é ele para você? Entende? A coisa vai começando a entrar. Sempre dizer aquilo que é em relação aos outros é mais fácil. Parece que a gente tem esta facilidade de pegar. Mas quando é olhar para dentro de nós e reconhecer algo, isso é um pouco mais profundo e leva-nos a ter uma reflexão daquilo que nós estamos vivendo. Pois bem, há uma ligação. Se eu percebo que aquela pessoa é minha amiga, que ela é uma pessoa companheira, há uma fidelidade, isso significa que eu falo para aquela pessoa coisas mais íntimas, porque eu sinto fidelidade, eu sinto confiança, aquela pessoa para mim é uma figura de confiança. Então, de acordo com a imagem que eu tenho daquela pessoa, eu estabeleço o relacionamento. E quando nós olhamos para a vida de oração, ela nada mais é do que o nosso relacionamento com Deus. Ou seja, falar, tratar de amizade, tratar de relacionamento, tratar de amor com aquele que nós sabemos que nos ama, que é a definição que vai trazer também Santa Teresa. Assim, a oração é o nosso diálogo com Deus, mas esse diálogo depende muito daquilo que nós estamos vendo, percebendo de Deus.
Porque se ele é apenas aquele colega de trabalho, aquele que está ali com você, mas você não tem relação nenhuma, ele só tem uma relação de trabalho, você vai ter o teu relacionamento voltado neste trabalho. Você vai conversar sobre coisas do trabalho. Por isso, alguns de nós tratamos Deus como um colega de trabalho que nos ajuda quando precisamos, quando tem uma necessidade, quando precisa executar algo. Então nós pedimos a Deus, a nossa oração reflete aquilo que nós vemos de Deus, como um colega de trabalho, como alguém que nós convivemos, temos um certo relacionamento, mas um relacionamento de serviço. Eu sirvo Ele fazendo uma celebração, celebrando, no caso do sacerdote, ou eu celebro ali junto com o sacerdote, ou faço uma novena, e Ele faz isso. É uma relação de troca, de serviço de um para com o outro. Olha, nós vamos vivendo na nossa oração. Podemos nessa oração dizer assim: nossa Senhor, eu fiz isso para Ti. Lembra de quando eu fiz as novenas, de como eu confiei em Você? Lembra, Senhor, de quantas vezes eu fiz a penitência, o jejum? E aí eu quero o quê? A resposta do trabalho que eu fiz. Eu quero um trabalho do Senhor, eu quero que o Senhor faça isso, que faça aquilo outro. Então nós temos uma relação de colega. Será que nós temos uma relação de amizade, por exemplo, aonde eu coloco para o Senhor aqueles sofrimentos, mas também escuto do coração de Deus os sofrimentos dele? Será que esta relação ainda é mais íntima, aonde justamente Deus troca com você aquilo que é mais secreto, aquilo que é mais profundo, onde você entra no mistério, na mística, porque o relacionamento é realmente mais do que um relacionamento de amizade, é um relacionamento de muita intimidade. Por isso, eu realizo este relacionamento com uma pessoa que eu conheço, que eu sou fiel, que eu tenho já um relacionamento de amizade consolidado, entende? São essas coisas. Nessa vida relacional com Deus e nesta vida de oração, não vale os critérios do mundo, aonde você tem intimidade sem ao menos nem sequer conhecer aquele que está com você, sem ao menos conhecer aquilo que passa no coração. Não, a vida séria, coerente, ela exige um aprofundamento de coração a coração. Qual é a imagem que você está formando de Deus? Quer saber qual é esta imagem? Veja como você ora. Se você ora pouco, talvez não tenha nada. A imagem que você tem de Deus é um Deus que está lá, na qual de vez em quando você refere, mas é nem um amigo de trabalho. É aquele amigo que passa na rua, você sabe que conhece, sabe quem é, sabe aonde encontrá-lo, mas não tem nada além disso. Algumas coisas você sabe porque os outros disseram a você, mas você mesmo não conhece nada deste amigo. Preste atenção nas imagens que você está construindo de Deus. Preste atenção naquilo que é a tua vida de oração. Ela diz muito daquilo que você está construindo e aonde você quer chegar. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.